pedir do delivery. Tá. Ó, vou dar uma mijada e tu pode mijar a hora que quiser. Faça esse favor, tá bom. Então, veja. Primeiro, vamos fazer aqui uma profissão de fé democrática. Nós que temos o privilégio de ler, de escrever, de ter alguma viagem ao estrangeiro, de conhecer o mundo e tal, somos muito indignados, com razão, com as contradições da política brasileira. Não é? Mas é preciso que a gente lembre, e isso é o meu papel, sem passar pano, mas que a gente lembre que nós somos um país de baixíssima tradição democrática. A sua geração cresceu na mais longa experiência democrática da história do Brasil. Verdade. Que vem entre a Constituição de 88 e o impeachment da Dilma. Isso foi o mais longo período de normalidade democrática. E olha que democracia não é propriamente só o direito de votar e tal. É uma coisa que eu desejo que seja mais profunda, que seja um regime de oportunidade igual para as pessoas poderem viver com decência pela remuneração decente do seu trabalho honesto. Onde todo mundo está participando da política. Em que eu me sinta parte de um coletivo que me respeita. Né? E hoje nada disso é verdade. Mas pensando só em direito... Então a história do Brasil é uma história de baixíssima tradição democrática. Baixíssima. É história de golpe, de violência, de rasteira, de mentira. É mais forte. Essa é a história do Brasil. É uma história trágica. Você tem suicídios, renúncias, impeachments. O Brasil fez o primeiro impeachment da história do constitucionalismo mundial. Sabia? Porque o impeachment é um remédio para você não usar. Nós fizemos do Collor, depois fizemos outro. E está correndo risco de mais um agora. Sem dúvida. Já tem 111 pedidos lá, 3 dos quais eu assino. Porque é um desastre completo. O cara não comprar vacina, ele tem que ser muito burro. Mano. Sim. Só tem que ser muito Mais burro. do que isso, não ter apreço à vida. Sabe o que ele quer? Ele pegou corda do trumpismo. Então a lógica do Trump qual era? Vamos fazer o povo todo se contaminar o mais rápido possível, porque quando todo mundo se contamina, atinge a imunidade de rebanho. Sim. Só que isso é mentira por 2 razões. Primeiro, porque quando todo mundo contamina, você tem 1 milhão ou 2 milhões de mortos. Sim. E tem novas cepas sendo E aí criadas. a segunda questão é que se você deixa um laboratório a céu aberto, as novas cepas vão se desenvolvendo e virando resistentes à própria vacina. Então é um genocida. O Trump saiu fora... Até o Trump comprou a vacina. Saiu fora e ele não soube voltar atrás, porque aí tem inclusive negociar, tá? Vou dizer aqui para vocês, de novo, eu posso provar o que eu estou dizendo. O Bolsonaro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mandou pessoalmente o comandante do Exército comprar toneladas de matéria-prima para fazer cloroquina por 700% de superfaturamento, comparado com o mesmo preço que o Exército comprou 6 meses antes. São um bando de ladrão. Entendi. Tá aí um esqueminha, hein? Gostoso. Bando de ladrão. E assim, faltou matéria-prima e ele ligou para o primeiro-ministro da Índia, traficando influência para o primeiro-ministro da Índia traficar influência lá para entregar para a EMS, empresa de remédio aqui do Brasil, 700% de superfaturamento. O Exército Brasileiro comprou por ordem pessoal do senhor Jair Messias Bolsonaro. Essa CPI está investigando isso aí? Vai investigar. Isso está tudo lá. Tudo lá. O povo brasileiro vai ficar sabendo de tudo isso. E a Pfizer fez parte dos testes da vacina da Pfizer americana, foi no Brasil. E teve um sucesso extraordinário, 95% de êxito de imunização. Aí a Pfizer, sabendo de que o ambiente brasileiro era muito pródigo para ela, ofereceu em agosto do ano passado, Igor, agosto do ano passado, você que perdeu um amigo como eu, parentes, em agosto do ano passado a Pfizer ofereceu por 50% de desconto vacinas, porque o Brasil seria o grande outdoor da Pfizer no mundo. Eles queriam acelerar a vacinação pioneiramente no Brasil e o Bolsonaro não respondeu aos e-mails. Isso é um absurdo. Nós temos 81 e-mails de agosto a dezembro e a Pfizer entregaria já em dezembro as primeiras doses. Eu acho que isso foi o maior erro da carreira política do Bolsonaro. Assim. Ele é um assassino. Ele é um assassino. Ele vai ser julgado na corte de Haia. Vocês vão ver. Nessas 500 mil mortes, 500 mil de brasileiros não vão ficar impunes. Isso eu juro ao povo brasileiro. Não ficarão impunes. Bom, eu espero, mas eu não acredito muito, na verdade. Não, é justo, mas olha, todo o povo não deve acreditar. Sim, sim. O que deve é anotar a promessa e no dia seguinte da eleição não voltar para casa. Ou volta para casa, porque agora é pela internet. Cobra. Sim, olha sim. Aqui, você disse no meu programa que ia fazer tal coisa. Já são 3 meses, não fez ainda. Sim.
De todos. É o que nós temos que fazer. Não pode mais ficar na lambança. Então, não vou votar no Lula porque o Bolsonaro é uma tragédia. Não, vou votar no Bolsonaro como se o Bolsonaro tivesse caiu de paraquedas. De repente, o povo brasileiro pirou Que ele era um mito. e elegeu o mito. Quem é o mito? O cara fez um belo mandato de deputado, um panaca, semi-analfabeto, grosseiro, tudo de ruim. O Bolsonaro faz apologia. É maneiro que cada hora aparece mais uns 3, 4 adjetivos, né? Igor, mas o Bolsonaro estava fazendo apologia de arma hoje. O que é apologia de arma? A propaganda. Olha, eu facilitei para todo mundo comprar arma, que tem que comprar arma e tal. Não, vamos conversar se quiser, mas o que o Bolsonaro, ele, ex-capitão do Exército, expulso por bandidagem no Exército, o Bolsonaro tinha uma pistola 45. Levou do Exército, botou a pistola aqui no quadro, estava numa motocicleta no Rio de Janeiro. Aí foi assaltado, roubaram. Aí o bandido perdeu o Playboy. Ele mijou todinho nas calças e entregou a arma. Mais uma arma circulando na mão de um bandido. Por quê? Porque o bandido tem a fator surpresa. Sim, sim. Sabe, o bandido não vai entrar para você, ele vai antes olhar se você está armado, vai olhar se chega por trás, pelo lado, vai botar a pistola na tua cabeça engatilhada, que o tempo que você se mexer já é o tempo do tiro. Isso é uma sabedoria do mundo. Mas também tem os bandidos meio... Tem vários vídeos aí Não, dos rapaz, mas se bandidão. fosse verdade que a gente fosse armar o povo para o povo se defender, eu não tinha dificuldade nenhuma. A questão é, pra mim, sobre se a gente quiser entrar nesse ponto... Não, você que sabe o que é que vamos entrar. Não. É que também eu perguntei pra você sobre a questão da reforma política, como você faria. Então, a reforma política. Primeiro, entender que todo mundo que está aí é o nosso povo que votou. Aham. Melhor seria se melhor fosse, não é? Ok, eu concordo. Porém, assim, nós temos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 26 deles têm representação na Câmara Federal. Então, o que eu tenho dito para as pessoas antes, para aquela primeira resposta? Como fazer? Olha, por favor, se você concordar com o projeto, tome ciência, pelo menos, do resumo das ideias, porque eu vou precisar de você no dia seguinte da eleição, porque eu vou botar em prática e haverá uma resistência. E eu vou dizer, vamos chamar o povo para votar. Então, mas eu não posso passar por cima do Congresso. Mesmo o plebiscito, eu tenho que pedir autorização para o Congresso para fazer. Então, qual é a fórmula? A fórmula é, pede na eleição que o povo valorize o voto. E ao votar num projeto, numa ideia, num partido, tente votar em deputados coerentes com aquele partido. Senão a gente produz essa lógica de impasse, que é o Congresso fazendo lento, sem falar em corrupção, em fisiologia, mas basicamente alienado. Há um mundo se acabando. O povo desesperado porque não tem socorro emergencial, R$150 paga um quarto de uma cesta básica e de repente o Congresso vota o fim da lei, a mudança da lei da improbidade. É outro mundo. É outro mundo. Parece É brincadeira, outro às vezes. universo. Por quê? Porque eles fazem isso.